Em que fase se encontra o seu negócio? Se você não sabe, ou então ainda tem dificuldade de esclarecer sobre a fase do seu negócio, seja bem-vindo ao resumo de livros. Hoje, nós temos o livro The Startup J-Curve, que é um livro que fala das 6 fases de um empreendedorismo de sucesso. Para uma empresa atingir o auge, ela precisa passar por essas 6 fases. Então, eu sou Tomás Castelo e seja bem-vindo ao Café de Negócios. Hoje o nosso café é com este livro. Ora, o autor deste livro é Howard Love, que é um investidor americano, que já investiu em cerca de 50 startups e já trabalhou com startups do princípio até que as empresas se tornem públicas ou sejam vendidas na bolsa de valor. Ora, nós hoje vamos começar esclarecendo o que é uma startup. Muita gente pensa que startup é toda empresa que está a começar, como start em inglês, não. Startup é uma empresa que foi criada com o objetivo de crescer e se tornar uma grande empresa. Existem empresas que foram criadas para ser do âmbito familiar, do âmbito local, como um restaurante aqui, como um takeaway ali. Isso não se qualifica para ser startup. Para ser startup, tem que começar pequeno, sim, mas tem que pensar o mundo, tem que pensar um país, tem que pensar um continente. É quando se qualifica para ser startup. E o termo J-Curve, J de J em inglês, né, é como a curva de J. Okay? A curva de J foi concebida por Howard Love. Por quê? Porque estas 6 fases estão organizadas em forma de J. Como pode ver na imagem do livro, né, temos aí um J. E as 6 fases do J-Curve são, nomeadamente, a primeira fase, que é a fase de criar, né? A segunda fase é a fase de lançar o negócio. A fase de adaptar é a terceira fase. A quarta fase é a fase de modelar, de criar um modelo da empresa que funciona e que foi testado. A quinta fase é a fase da expansão, a fase de implementar a economia de escala. E a sexta fase é a fase da colheita, em que a empresa é vendida publicamente, as suas ações são colocadas em público e para quem queira comprar, poder comprar. Daí, a empresa passa a ser gerida pela Bolsa de Valor. Ora, eu quero explicar aqui o que é necessário ou o que acontece em cada fase, de modo que, ao avaliar a sua empresa, decida o que fazer para sair de uma fase para outra. A primeira fase é a fase da criação, né? A fase de criar a empresa. Para criar uma empresa, de acordo com Love, é necessário 3 elementos essenciais. Primeiro, é necessário um plano de negócio. Um plano de negócio não é necessariamente que seja um documento grande de 20, 30, 40, 50, 200 páginas. Pode ser um documento de 5 páginas, 2 páginas, que explica exatamente como é que esse negócio vai funcionar. A segunda coisa que é necessário nessa fase é uma equipe. Quem são as pessoas que vão trabalhar nesta ideia, neste negócio, para torná-lo realidade? E a terceira coisa que é necessária nesta fase é o capital, o dinheiro. Então, tendo essas 3 coisas, está tudo montado, está tudo criado. Já todas as condições estão reunidas para iniciar uma startup. A segunda fase que o nosso autor Howard Love nos apresenta é a fase de lançamento. A fase de lançamento consiste no desenvolvimento do produto ou serviço e no teste. Okay? Aí a empresa leva o produto para o mercado, apresenta ao cliente e o cliente decide se este produto realmente responde às suas necessidades. Feita este teste, segue-se então a fase de adaptação, que é a terceira fase. Nesta fase, a empresa ou o empreendedor, a equipe, ela colhe este feedback do teste da segunda fase e depois retrabalha o produto de modo que ele possa ir ao encontro
daquilo que são as ansiedades do cliente. Tendo feito isso, chega já a quarta fase, que é a fase de criar um modelo, de modelagem. Quer dizer, nós criamos um modelo do produto, do serviço que realmente funciona, que foi testado e foi retestado com o cliente, um produto que realmente responde às necessidades deste grupo específico que constitui os clientes deste negócio. Ora, nesta fase, nós fazemos duas coisas importantes. Primeiro, nós fazemos reinvestimento. Levamos o dinheiro da empresa, devolvemos na empresa para que ela possa ter mais capacidade técnica, mais capacidade financeira, mais capacidade de equipamento, etc. Né? É nesta fase. Nesta fase também, nós reorganizamos a empresa, começamos a criar departamentos, começamos a criar assim, áreas de especialização. Okay? Ou então, é nesta fase também que nós refinanciamos a empresa. Procuramos mais pessoas, mais investidores para poder refinanciar o negócio. Por quê? Porque daqui o negócio está pronto para ser expandido. E eu preciso parar um pouco antes de ir à quinta fase para explicar o seguinte. Estas 4 fases são as fases decisórias para uma startup. E qualquer troca das fases, que quer dizer sair da fase 1 para a fase 4, isso é muito arriscado. Né? Pode fazer com que o negócio falhe. Você sai da primeira fase e expande o negócio ao mesmo tempo em 5 cidades. Enquanto você não testou o produto, você não adaptou esse produto, você não está em condições, não tem modelo aprovado do produto ou serviço para o mercado. Então, esta fase é a fase, por isso que temos o J, é a fase da curva do J, em que nós encontramos esta primeira, segunda, terceira e quarta fase, que a curva do J, ela é chamada Vale da Morte. Por que Vale da Morte? Vale da Morte porque é nesta fase que 80% das startups morrem. Se ela sobreviver à primeira, à segunda, à terceira, à quarta fase, então esta startup corre menos risco de morrer, de desaparecer. Já se constitui uma entidade reconhecida. Ok, acho que já é o momento de irmos à quinta fase. Na quinta fase é a fase de regulamentação do negócio. O que eu estou a dizer? Muitas empresas, elas não têm nenhum documento que orienta como é que cada atividade é feita na empresa. Por exemplo, nós contratamos um contabilista e ele não sabe quais são os procedimentos administrativos. Há muitas empresas que não têm procedimentos administrativos. Contratamos um técnico de marketing, mas nós não temos um documento que vai ensinar a ele como é que se faz marketing nesta empresa. Nós contratamos um vendedor e não temos um script, que é um exemplo de diálogo entre um vendedor e um cliente nesta empresa. Como é que se faz o diálogo? Quais são as perguntas principais que temos que colocar? Quando colocar esta pergunta, qual é a resposta? Não temos esse livro. Então, na quinta fase, tudo que se faz na empresa tem que estar documentado. De modo que, ao contratarmos alguém, a sua primeira tarefa seja aprender como as coisas são feitas nesta empresa. Então, é nesta fase também que nós fazemos expansão, porque já temos um modelo, já temos documentos, aí nós podemos colocar um diretor que representa a empresa em qualquer cidade, ele sabe quais são as suas funções e sabe quais são as regras de jogo, já tem um sistema de controle, sistema de relatório, já está tudo montado. E daqui, da quinta fase, vai ser a última fase, que é a fase de saída. Muitos empresários não sabem que não precisam estar numa empresa toda a sua vida. Você pode criar uma empresa que, com o objetivo, aliás, quando chegar à fase 6, a empresa deve ser gerida por especialistas. Especialistas. Nesta fase, nós podemos então contratar especialistas para cada área de trabalho,
quer dizer, um engenheiro de informática especializado naquilo que fazemos, talvez um especialista na área de gestão do tipo de negócio em que nós estamos, se estamos na área de minas, este é um especialista que foi formado na área de gestão de negócios mineiros, né? E depois, e daqui, nós só podemos levar a empresa para a Bolsa de Valores, para que possamos liquidar a empresa, possamos vender uma parte de ações, e é aqui onde nós ouvimos, fulano de xixi é bilionário, porque a sua empresa foi avaliada em tantos bilhões. Por quê? Porque a empresa já foi publicamente declarada como uma empresa da Bolsa de Valor. Qualquer um pode participar desse negócio. Ora, este é o resumo deste livro, o livro de Howard Love, sobre The Startup J Curve. Então, o J é o J, é como se fosse a curva do J. O título, se fosse em português, seria a curva do J. Então, meu caro, muito obrigado pela sua atenção, por estar aqui comigo neste mais um livro. Eu espero que este livro tenha ajudado a identificar em que fase do seu negócio está. Se você saltou alguma fase, pode voltar a reorganizar a sua empresa. E se precisa de ajuda, eu estou aqui. Preencha o formulário aqui embaixo do vídeo. Você preencha o nosso formulário, fale um pouco de si e nós vamos entrar em contato. Olha, não se esqueça de subscrever-se neste canal, porque eu estou a resumir livros em inglês para pessoas que não falam inglês ou pessoas que não têm tempo de ler esse livro, mas querem ter um conceito básico do que o livro trata neste tempinho que eu estou aqui consigo. E peço para comentar, né? Se tem alguma questão, coloca aí no nosso comentário. Eu vou tomar tempo de responder.